irmãos. Uma mistura aqui de emoções, né? Sensação de satisfação pelo privilégio que Deus me concedeu. Essa Bíblia eu fecho, também está com o cronômetro aqui também. Vamos arranjando aqui. Eu meio vocês não deu para perceber, né? Vamos falar hoje de relacionamento. Nós temos aí o nosso texto base, né? Tiago 4:8, a parte de Tiago, versículo: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então vamos pensar no relacionamento. Eu acho que um tema bem propício quando se fala, né, no meio das mulheres, porque mulher e relacionamento são coisas que não se separam. Aliás, o ser humano, ele nasceu para se relacionar. O relacionamento é algo inerente ao ser humano. Se formos pensar desde o ventre materno, a criança, o feto, no caso, ele já inicia seu relacionamento com o meio. A partir de 26 a 30 semanas, alguns até precoces, com 24 semanas, já ouvem e já respondem a estímulos do meio externo. Então, a voz da mãe, do pai, o acalma, ele já faz esse reconhecimento da voz materna, da voz paterna, reage a alguns estímulos, como o toque ali na barriga da mãe, como o som de uma música, sons graves, estressantes, que deixam agitado, e sons, de vozes conhecidas, normalmente deixam mais calmos. Então, fomos feitos, para relacionar. Segundo estudos, a partir dos 4 anos de idade, a criança começa a se reconhecer como indivíduo. Antes disso, ela é uma extensão da sua mãe. O bebê ainda bem novo, sim, na idade do Lucas, ele é uma extensão da sua mãe. Ele se relaciona através da mãe. Ele se relaciona através das experiências sensoriais. E através dessas experiências é que ele aprende a chorar para ter suas necessidades atendidas. A prova de que esse relacionamento funciona é que a mãe sabe identificar o choro da criança. Ela sabe que esse choro é que ele está com fome, esse choro é sono, esse choro é uma coisa incomodando. Então é a forma como esse relacionamento, esse vínculo, ele é forte. E é dessa mesma forma que tem que ser o nosso vínculo com Deus, porque Ele nos criou, Ele nos conhece. Ele conhece os nossos choros, Ele conhece as nossas alegrias, Ele nos vê, foi Ele que nos criou, e Ele quer, e espera que busquemos esse relacionamento de intimidade com Ele. Nós nascemos com essa capacidade, relacionar é um atributo comunicável de Deus. Nós herdamos isso do nosso Pai. Deus se relaciona com a sua essência, a Trindade, e se relaciona com a sua criação. O Criador não permitiu que Adão vivesse só. Antes mesmo de criar a sua ajudadora, lá em Gênesis 3, nós vemos que Deus visitava Adão no Éden. Então Deus se relacionava com ele. E a relação de Deus conosco, ela é tão ímpar, ela é tão peculiar, que em Gênesis 2:7 nós vemos isso quando Deus cria o homem. Em 6 dias Deus criou todas as coisas. Quase que a totalidade delas Deus criou com o poder da sua palavra. Deus disse: haja luz, e a luz existiu. Deus disse: produz a terra, os mares, seres vivos, os seres, a vida passou a existir. Mas quando foi a sua primícia da criação, a criação do homem, Deus não disse que surja o ser humano. Deus colocou a mão na massa, Ele moldou o homem do pó da terra. Ele fez com capricho, Ele fez com detalhe, o homem. E quando esse ser estava pronto, o Senhor deu-lhe algo de íntimo. Deus deu a ele um fôlego de vida, algo que saiu de dentro de Deus, quente, vivo. Ele não simplesmente disse viva, mas Ele soprou de si nas narinas do homem para que ele passasse a viver. Então nós vemos que Deus criou o homem desde o início
para se relacionar com Ele. E nós vamos ver aqui hoje 3 formas de relacionamento. Serei bem objetivo em relação a elas. E a primeira, em ordem de importância, é o nosso relacionamento com Deus. Então, como filhos, pode passar no próximo slide, como filhos, nós precisamos conversar com o Pai. Ele nos vê, Ele nos conhece, sabe das nossas intenções, mas Ele quer nos ouvir. E qual é a forma, direta de falarmos com Deus? Tem até um corinho, que os mais antigos devem conhecer, que fala que o telefone do céu é a oração. Então, a oração é uma forma de nos relacionarmos com o Pai. Muitos veem ou têm na oração apenas uma forma de pedir alguma coisa para Deus, a forma de levar a Deus as suas necessidades, ou muitas vezes também de agradecer. Mas a oração é mais do que isso. A oração é relacionamento. Oração é conversar com Deus. É o filho falando com o seu pai o tempo todo. E a Bíblia nos apresenta diversos exemplos disso, mas eu vou escolher 2 exemplos para a gente poder trabalhar. O primeiro está lá em Daniel, capítulo 6, versículo 10, a parte B do versículo. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel falava com Deus 3 vezes por dia. Diariamente ele tinha o seu momento de devocional com Deus. E se a gente, nós conhecemos bem a história de Daniel, nós podemos inferir, com toda certeza, que não se restringia apenas a esses 3 momentos ali diários, essas 3 vezes. Daniel era um homem que deveria estar em constante oração, em constante conversa com o Pai. Assim não devemos fazer, conversar com Deus o tempo todo, não se restringir apenas ali a 4 paredes, aquele momento específico. O tempo todo andando, trabalhando, estudando, está em constante oração, constante relacionamento com o nosso Pai. Por ter esse relacionamento com Deus, é que Daniel não se corrompeu. Ele foi tirado jovem da sua família, dos seus costumes, da sua cultura, foi levado para uma terra com cultura totalmente diferente, com costumes e valores que não agradavam a Deus, e ele não se corrompeu. Não se corrompeu porque ele tinha um relacionamento forte com Deus. Às vezes nós achamos que o problema está nas pessoas com quem nós convivemos, no trabalho, na escola, em outros ambientes, às vezes até mesmo na família, que essas pessoas é que nos influenciam. Mas se a gente pegar o Daniel como exemplo, nós podemos entender que essas pessoas só têm o poder de nos influenciar se elas encontrarem brechas no nosso relacionamento com Deus. E Daniel não dava brechas. Por isso Daniel não se corrompeu. E aí a gente pode parar para refletir, uma pergunta de retórica. Quantas vezes no nosso dia nos relacionamos com Deus? Teve um dos grupos infantis que foi proposto para as crianças pesquisarem, com a ajuda da família, a quantidade de segundos que tem um dia. E aí, depois que elas descobrissem a quantidade de segundos no dia, elas iam parar para pensar e calcular quantos segundos elas se dedicavam a Deus naquele dia, seja orando, cantando um cântico, lendo a Bíblia, quanto tempo. E depois calcular quantos segundos tem uma semana. E na semana, quantos segundos elas dedicavam a Deus. E eu conversei com alguma delas, a semana foi maior. Por que a semana teve um prazo maior que ela se dedicava a Deus? Porque na semana ela vinha na escola bíblica de manhã e no culto à noite. Então ela considerou que na semana ela se relaciona mais com Deus. Mas a gente não pode restringir o nosso relacionamento com Deus apenas ao fim de semana, apenas ao culto. Ele tem que ser diário. E relacionamento com Deus é prioridade. Tudo a gente faz com prioridade.
né, aqueles que não são amantes aí das atividades físicas, passam a priorizar o exercício, a atividade física, quando essa se torna vital para a sua saúde. Aí, a partir desse momento, ele consegue, ou ela consegue, no seu dia agitado, corrido, né, sem tempo, arrumar um tempo para fazer atividade física, porque ela precisa. Porque o corpo está pedindo, o corpo está doente, o médico recomendou. Então, agora a atividade física ela é prioridade. Né? O nosso relacionamento com Deus não pode ser diferente. Porque o nosso relacionamento com Deus é vital, é essencial para a nossa saúde espiritual. Relacionar-se com o Senhor é buscá-lo pelo que Ele é, e não pelo que Ele tem a nos oferecer. Na Bíblia nós encontramos diversas passagens, nós vimos agora aqui, a irmã ensinando uma delas, né, das pessoas que procuravam Jesus buscando por algo. Essa passagem é uma das minhas favoritas da Bíblia. Né? Jesus era a única esperança daquela mulher, que gastou tudo, né, que tudo que ela tinha, 12 anos procurando por uma cura, e Jesus foi a única esperança dela. Então ela procurava alguém que pudesse curá-la. Mas nós vemos diversas outras, em que as pessoas procuram Jesus por uma cura, por uma bênção, né, por uma resposta, mas sempre precisando de algo. Né? Era a única esperança que elas tinham. E uma outra passagem que eu gosto muito no Novo Testamento, quando fala sobre Zaqueu. Né? Quem era Zaqueu? Zaqueu é um homem rico. A Bíblia não fala que Zaqueu estava doente. Não fala que Zaqueu precisava de uma cura, de uma resposta, precisava de Jesus para alguma coisa. Se a gente for olhar, Zaqueu não precisava de Jesus para nada. Mas Zaqueu procurou Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele queria vê-lo, conhecê-lo. Zaqueu não procurou Jesus pelo que Jesus tinha para oferecer, mas sim pelo que Jesus era. Ele queria relacionamento. Muitos buscavam e muitos buscam até hoje pelas mãos poderosas de Jesus e não pela sua face. Buscar a face de alguém significa interagir. Você não conversa com uma pessoa olhando para os pés dela, você conversa olhando no rosto, porque você quer ver suas expressões, suas feições, você quer interagir com aquela pessoa. E com o Pai é a mesma coisa, precisamos buscar a face de Deus e não apenas as suas mãos. Então, buscar a face de alguém é isso, buscar a face de Deus é interagir com Ele. Deus quer intimidade conosco. Ele não quer apenas participar de alguns momentos da nossa vida, Ele quer participar o tempo todo da nossa vida. E isso é o que Daniel fazia, ter intimidade com Deus. De relacionamento em oração, Daniel foi o primeiro exemplo. E o segundo exemplo, que eu acho que com certeza dispensa comentários, que é o melhor de todos, está lá em Marcos 1:35. Irmã, pode passar, então. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus, unigênito do Pai, enquanto estava aqui na terra, Jesus era homem, mas Jesus não deixou de se relacionar com o Pai. Jesus buscava a Deus o tempo todo. Jesus sempre estava em oração, em conversa com o Pai. Jesus orava nas diversas situações, em agradecimento, na tomada de decisões, antes dos seus feitos, nos momentos de angústia que antecedia sua morte. Olha, se Jesus se relacionava tão intimamente com Deus, Ele está me ensinando que eu devo me relacionar com esse Pai. Em Lucas 3:21, Jesus orou no seu batismo. Lucas 5:16, Jesus se retirava para ter seus momentos a sós de oração com Deus. A noite inteira Jesus orou antes de escolher os apóstolos. Lucas 6:12. João 6:11, Jesus orou em diversos de seus milagres. Um exemplo aqui é a multiplicação dos pães. E de Mateus 26, nós temos 4 momentos no mesmo texto que fala que Jesus orou. Mateus 26, versículos 36, 39, 42 e 44. Foi a oração de Jesus no Getsemane. Jesus orou naquele momento de angústia, no
no momento que estava para morrer, antes da sua morte. Então, em diversas situações, Jesus orava. Ele nos ensina, né, que nós devemos colocar Deus no centro. Deus deve ser o centro de todas as coisas. Né? Nós, às vezes, só colocamos o Senhor no centro quando estamos passando por uma tribulação, né, quando estamos passando por lutas ou por momentos de angústia. E nós vimos aqui, né, nesse primeiro tópico, que a oração é o primeiro passo para o relacionamento com Deus. Em um relacionamento saudável, pai e filhos conversam. Né? Onde só o pai fala e o filho nada, não é um relacionamento saudável. Então, um relacionamento saudável familiar, pai e filhos conversam. E o segundo tipo de relacionamento é o relacionamento com a palavra de Deus. Né? Nós falamos aqui que Deus nos ouve através da oração. É o momento que nós conversamos com Ele. Mas nós precisamos ouvi-lo também. E a melhor forma, né, a forma mais eficaz e direta de ouvir o Pai é através das Escrituras. Relacionamento, irmãos, ele é uma via de mão dupla. Exige a participação do outro. Né? Não há relacionamento que se sustente se não houver diálogo. Quem é casado sabe, se não houver diálogo, o relacionamento, ele não existe. O diálogo é necessário. Né? O diálogo entre Deus, o diálogo entre Deus e nós, o diálogo, né, entre o pai e o filho, ele é necessário. E a Bíblia é o principal meio pelo qual Deus fala conosco. Através dela que nós conhecemos a verdade que liberta. Né? João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela é um escudo que nos protege, né, protege nosso coração e mente. Em Salmo 119, 11, né, o salmista escreveu: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, o relacionamento com a palavra de Deus serve para a nossa proteção. O relacionamento com Deus permite conhecer a essência do nosso Pai. E quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco. E aí nós passamos a ter intimidade e legitimidade para falar de e não apenas falar sobre. Né? A diferença entre falar de e falar sobre é que quando eu falo de Deus, eu estou falando do meu Pai. Do Pai que eu tenho intimidade, que eu tenho relacionamento com Ele. E quando eu falo sobre Deus, eu estou falando do Pai de alguém e não o meu. Então precisamos falar de Deus e não falar sobre Deus. Por isso, essa forma de relacionamento, ela é tão importante quanto a primeira. Elas estão juntas. Falar com Deus e também ouvi-lo. Bíblia e oração não se separam. Se quisermos ter um crescimento espiritual saudável, nós precisamos meditar na palavra do Senhor, para ocuparmos as nossas mentes, o nosso coração, conforme está escrito lá em Filipenses 4:8. Você passa para a gente, por favor? Rogério? Quanto mais, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. É a voz direta de Deus na nossa mente e coração. Ela nos instrui todos os dias em tudo que devemos e precisamos fazer. E terceiro tipo de relacionamento é o relacionamento com as pessoas, com a igreja. Nenhum homem é uma ilha. Né? Como vimos aqui desde o começo, nascemos para nos relacionar com os outros. Fomos criados, né, com esse objetivo. Profissionais da saúde concordam que nenhum tipo de confinamento ele é prejudicial à saúde mental do indivíduo. Está aí a pandemia que não nos deixa mentir, é a prova disso. Quantas pessoas saíram emocionalmente e psicologicamente adoecidas da pandemia por causa desse regime de confinamento. Um regime prisional muito conhecido
solitária é uma das piores formas de tortura, porque produz permanentes danos emocionais, psicológicos e ao cérebro humano. Tem um filme, não sei se os irmãos conhecem, é um filme de 2021. É um filme chamado Náufrago. Gosto muito desse filme. Um homem faz uma viagem a trabalho, sofre um acidente aéreo, ele cai em uma ilha e vive ali por anos, é dado como morto e passa a viver ali sozinho. E aí o que ele faz? Uma bola, se não me engano, de vôlei, ele transforma aquela bola num amigo com o qual ele se relaciona. É o Wilson, né? Sopraram aqui o nome. Ele se relaciona com essa bola. Aquele amigo para ele é vivo, né? Ele se relaciona, ele conversa com ele. Enquanto ele tem aquele amigo, ele está com a sua saúde mental em dia. Mas a partir do momento que ele decide de tentar escapar, quando ele perde esse amigo, ele se entrega e ele desiste da própria vida. Mostra que ele precisava de alguém para se relacionar, né? Ele não podia viver sozinho. E a esperança que ele tinha ali era aquele amigo imaginário que para ele passou a ter vida. Nós temos a necessidade do contato com o outro. E relacionamento é fácil? É claro que não. Relacionamento é difícil, né? Por exemplo, a criança, quando ela chega num lugar, tem várias crianças, o que ela quer? Ela quer brincar, ela já quer fazer um amiguinho, né? Quem aqui nunca bateu papo, às vezes, com uma pessoa estranha, você senta do lado dela no ônibus, numa fila, enquanto você está aguardando um atendimento, às vezes, né, fila do banco, né, qualquer fila que a gente enfrenta aí no dia a dia, fila do ponto de ônibus. Então, nós temos essa necessidade de sempre estar conversando. Às vezes, assunto que surgiu do momento, um comentário, às vezes a gente não conversa ali de o tempo até o ônibus chegar, dentro do ônibus e até descer. Somos seres comunicáveis. Comunicar está para o ser humano, assim como o ar está para os pulmões. Relacionar-se com as pessoas implica em quê? Aceitação e renúncias. Em amar, né, como está escrito lá em 1 Pedro 4,8. Irmão, projeta para a gente 1 Pedro 4,8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecado. Relacionar com os outros nunca foi e nunca será fácil, né? Mas para nos relacionarmos com Deus, nós precisamos também nos relacionar com o corpo. Nós precisamos nos relacionar com a igreja. Não existe eu sou igreja sozinho na minha casa. Eu sou igreja quando eu estou com o próximo, quando eu estou com o outro. E essa necessidade é tão importante, se a gente for parar para pensar no corpo, se eu amputo essa minha mão, ela para de receber inervação, ela para de ser irrigada. E essa mão fora do corpo, ela não tem utilidade nenhuma. Ela vai necrosar, ela vai apodrecer, ela vai morrer, porque ela está longe, ela está afastada desse corpo. A mesma coisa no fogo, numa fogueira, se eu tiro uma brasa, enquanto ela está próxima, ela ainda se mantém um pouco do calor. Mas a partir do momento que eu afasto mais essa brasa, ela perde o seu calor, ela vira carvão e ela não serve mais. Então nós, cristãos, servos de Deus, quando nós perdemos o nosso relacionamento com o corpo, é como essa brasa, né, que se apaga, né, é como muitas vezes essa mão está fora do corpo. Precisamos nos relacionar com a igreja, precisamos estar presentes no corpo de Cristo, né, precisamos, porque o nosso contato diário nos fortalece. Ontem aqui na atividade que nós tivemos com as mulheres, teve um momento de oração em dupla. E como isso é importante, né? Um momento que você tem alguém para você compartilhar um pedido tão peculiar, você não chega e não fala para todo mundo, né? As duplas, né? Você tem uma pessoa na igreja que você confia para ligar, para orar, para conversar, né? Para pedir um conselho. O corpo de Cristo é isso, né? Nós nos fortalecemos quando fazemos parte desse corpo. Há conflitos hoje nos diversos relacionamentos. Profissionais, então, nem se fala, né? No trabalho há muitos conflitos.
por causa de ganância, muitas vezes, inveja, conflitos familiares, a dificuldade no diálogo, e conflitos com o próximo, às vezes conflitos com o vizinho, conflitos com o próximo que a gente às vezes mal conhece, mas às vezes nos olha torto, e aí já começa muitas vezes aí um conflito. Certa vez o pregador disse: pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de Deus. Relacionar não é fácil, mas é necessário. E como vamos cumprir o ID de Cristo se não nos relacionamos com o próximo? É nele que nós temos que chegar, é com ele que nós temos que falar do amor de Cristo. Através desses 3 tipos de relacionamento é que nós passamos a desenvolver virtudes da vida cristã, como a fidelidade, a santidade, humildade, bondade, gratidão, e inúmeras outras. É no relacionamento com as pessoas que colocamos em prática o fruto do Espírito em nossa vida. Hoje de manhã nós vimos, o irmão Luiz falando aqui sobre a questão do fruto do Espírito. Deus, o Espírito Santo, nos dá para colocar em prática o domínio próprio, muitas vezes, quando a gente precisa, a bondade para com o próximo, a longanimidade, ensinar. Então a Bíblia traz inúmeros exemplos a serem seguidos, de relacionamento, de pessoas que relacionaram com Deus. No Velho Testamento nós podemos citar vários, mas se a gente tiver que seguir um desses exemplos, que sigamos aquele que foi o maior de todos, que é Jesus, que é Ele que nos ensina como devemos nos relacionar com Deus, como devemos estar o tempo todo com Deus no centro das nossas vidas. Deus nos ama, e apesar dos nossos erros, como disse o irmão Paulo semana passada aqui na pregação pela manhã, Deus está pronto para nos receber. Os braços do Pai, irmãos, eles nunca se fecham, nunca se fecharam, esperando a qualquer momento pela volta do filho pródigo. Se nós olharmos lá a parábola, o pai não saiu atrás do filho, o filho foi embora, o pai deixou ele ir. Mas quando esse filho voltou, os braços do pai estavam abertos para recebê-lo. Então, é assim que Deus espera por nós. Nós fomos por Deus criados, e por causa do pecado nos afastamos dele. Não foi ele que se afastou de nós, nos afastamos da sua presença. E para que possamos reatar esse vínculo, agora somos nós que precisamos dar o nosso passo em relação a nos achegarmos a Ele. E para isso só há um caminho, que o próprio Jesus nos diz, em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando tomamos a decisão de receber o Filho como Salvador e Senhor das nossas vidas, nós voltamos a ter o privilégio de nos relacionarmos com Deus, não como Criador, mas como nosso Pai. O Senhor nos convida a mantermos com Ele um relacionamento íntimo, assim como Daniel, assim como Enoque, que andou em intimidade com Deus como nenhum outro. Uma pergunta: você tem andado em intimidade com Deus? Ou melhor, você quer andar em intimidade com Deus? Eu quero andar em intimidade com Deus. O Senhor Ele nos convida a tomarmos essa decisão. Nós não podemos deixar o convite do Senhor esperando, porque o amanhã, irmãos, não nos pertence. Aliás, o minuto seguinte não nos pertence. Então é em Deus que nós devemos colocar todas as nossas forças, todas as nossas esperanças, a nossa alegria. Em resumo, nós temos ali o relacionamento, eles estão interligados, Deus, Bíblia e Igreja. Para se relacionar com Deus, precisamos nos relacionar com a sua palavra e relacionar-se com o corpo. Foi Deus, foi Jesus que instituiu a igreja. Então, devemos fazer parte. E essa aqui é a igreja onde Deus nos quer servindo com todas as nossas forças e com toda a alegria. Então, assim, nesse momento nós vamos orar para que Deus nos abençoe, para que nós, que entendemos hoje que precisamos ter mais
intimidade com Deus, que possamos tomar essa decisão, né, de buscarmos ao Senhor, de entregarmos nossa vida realmente a Cristo, de nos relacionarmos com Ele, de estreitarmos laços com Deus. Eu fico pensando, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu comecei a lembrar da minha conversão. Eu me converti nova, mas depois eu fiquei fora, né? Minha família me levou para a igreja quando eu ainda era criança, depois eu tive um tempo fora, que eu não entendia, e aos 17 anos eu tomei a decisão, né, de aceitar Jesus. E quando a gente aceita Jesus, logo no começo a gente estuda a Bíblia o tempo todo, a gente está sempre, né, naquela chama do primeiro amor. Depois, com o tempo, né, vem outras questões, você vai estudar, aí vem faculdade, aí vem trabalho, e aí você começa já a achar outras coisas que tomam o seu tempo, e Deus vai ficando ali para o tempo que der, né, para o segundo plano, muitas vezes, e isso não deve acontecer. O Senhor deve permanecer em primeiro plano. Se a gente for olhar os homens na Bíblia, os apóstolos, nenhum deles estava à toa quando Jesus chamou. Todos eles tinham compromisso, todos eles trabalhavam, e todos eles deixaram tudo para seguir a Cristo. Né? Deus não quer que a gente deixe o nosso trabalho, deixe tudo. De repente, pode até ser que sim, né? Mas Deus quer que nós o sirvamos hoje, que nós achamos tempo, que nós priorizamos o Senhor na nossa vida. Então, eu pedi aos irmãos para ficar de pé, né? Então, se você quer fortalecer seu relacionamento com Deus, né, se presente ao Senhor nesse momento, né, para que Deus possa abençoar nossas vidas. Eu me incluo nessa oração, né, porque eu quero servir a Deus com toda alegria, enquanto eu tiver forças, enquanto o Senhor permitir. Convido o pastor para fazer essa oração. Se você quiser vir aqui à frente e somar comigo nessa oração agora, pode sair do seu lugar e vir somar com a gente aqui. Somos desafiados no relacionamento com Deus.